Ô, Nervo, aproveitando que você está falando em gol, o William jogou muito, hein, no Corinthians no domingo, hein? Ele deu assistência, quase marca um golaço, botou fogo no Rio de Janeiro, hein? O William é lamentável que ele esteja nessa situação aí também de forma física. Ele próprio chegou a admitir, o próprio português chegou a admitir que não dá para colocar o William para jogar a partida toda, que no momento ele não está em condições ainda de jogar um jogo todo. Mas a gente vê que o cara é técnico, meu. Aquele passe que ele deu na jogada Que do. jogada, mano. Não Pro lembro se foi no Me, Paulinho. primeiro ou segundo gol, mas que passe, cara. Que me lembrou passe. muito o golaço do Palmeiras contra o Ceará, né? Desde o começo da jogada do Dudu. O Corinthians fez uma jogada praticamente idêntica ali. Foi golaço, golaço. A gente viu, na verdade, olha, o Corinthians não é desmerecendo a vitória do Corinthians, não, né? É porque o Corinthians jogou, fez por merecer, jogou bem, jogou uma partida que não jogava bem há um bom tempo, na verdade. Achei o Corinthians bem solto, bem elástico, pelo menos no primeiro tempo. Mas a gente começa a perceber também umas falhas do lado do Botafogo, né? O Botafogo colocou alguns pilares no time e esses pilares caíram, né? São jogadores que, assim, pelo menos mostraram para o Botafogo que ainda não dá para contar com eles, né? Por exemplo, que partida pífia fez o Lucas Piazon, hein? Decepção. O Lucas Piazon que foi do Chelsea, foi do São Paulo. Eu tenho certeza que todo mundo Jogou esperava Espanha inteira. que ia dar uma diferença, né? Que partida pífia. Que partida pífia do Lucas Piazon. Fora aquela condição que ele deu no segundo gol. Aliás, lance difícil, hein? Para arbitragem. Eu Lance não achei, não. difícil. Achei muito claro o gol. De Demorou demais para primeira, dar um. eu fiquei confuso por causa do cara voltando da posição. Depois eu vi que Mas a olho nu dava pra ver que não tava impedido. Ah, depois dá pra ver que o cara dá condição, o jogador do Botafogo. Então, um gol legal, demorou sim. demais para sair. Ô Quinhos, se no Palmeiras você gostava, só que você descobre que o jogador quebra na noite, aí você vende o jogador e o próprio técnico fala que o jogador não quer mais entregar o que estava querendo entregar, você fica com o pé atrás com o Abel. Só que quando você vê a estreia do Patrick de Paula no Botafogo, você fala: o Abel Ferreira estava certo, Tava hein? certíssimo, certíssimo, né? Partida Até ia, pífia, hein? até ia começar a falar do Corinthians, do jogo do Corinthians e do Botafogo. Eu ia falar assim, menino, cria do Palmeiras. Meu, o, o que mostrou pelo Palmeiras no começo, a autoridade, a maturidade de fazer aquele gol de pênalti e dar o título pro Palmeiras em 2020. Cadê o cara de pegar a bola e falar, eu tô aqui, a maturidade, né? Você tem futebol, você tem muito futebol para mostrar. Não deixa subir para a cabeça, não deixa, sei que é novo, mas não deixa a balada pegar, né? Uhum. É, quando muitos criticaram dele não ter ido para o Mundial, eu fui e falei, o Abel fez certo. Se o Abel tá falando que tem alguma coisa errada, ele, Gabriel Menino, então tem. Até porque o Abel não passa a mão na cabeça de cria nenhuma, de moleque nenhum. Ou joga, irmão. Técnico Então, europeu. assim, tá muito É. baladeiro, tá muito bagunceiro. Até nas entrevistas ele falava: eu não sou pai de ninguém, eu dou conselho. Serviu, serviu, não serviu, meu irmão. É um abraço. Então, assim, muitas pessoas que criticavam o Abel agora viram que alguma coisa tinha, né? Porque não apresentou futebol algum no jogo de estreia do Botafogo no Brasileiro. Não apresentou nada. Aquele meio de campo estava morto com ele ali. Então é lamentável. Ô Nervo, vamos falar do vencedor, né? O Botafogo ainda está em formação, é um time ainda que vai sofrer um pouquinho na Série A, na Série B não é que sobrou, mas demorou um pouquinho para emplacar e foi campeão na Série Sim. B. Mas esse time do Botafogo
ainda vai demorar um pouquinho para engrenar. Eu acho que até o meio da temporada ele vai estar um pouquinho melhor. Lucas Piton, acho que se o Marcão tivesse aqui, ele estaria engolindo seco o Piton Seco. na garganta, devia estar pendurado aqui. Mas que partidinha, viu, do Piton? Jogou demais. O Maicon, eu não sei se é impressão minha, mas eu tô achando que o Maicon, ele joga muita bola, com certeza. Calou o Allianz Parque do Quinhos aí em 2018, na última batida de pênalti. Mas ele parece que tá gordo, não sei, é impressão minha. Eu acho que é impressão minha. Cresceu um pouquinho. Cresceu um O pouquinho do. Paulinho fez o que a torcida queria que fizesse e o Mantuan guardou ali, né? Mantuan é um cara que vale a pena o Corinthians continuar investindo, hein? Tá fazendo a diferença dele. O De pouquinho em pouquinho. Paulinho. Paulinho tinha começado mais ou menos o Paulistão, né? Dando uns ameaços. Foi decaindo, decaindo, decaindo. O Paulinho não jogou no Paulista. Não viu o Paulinho jogar no Paulista. As primeiras Nos dois partidas primeiros achei que jogos, né? estava tudo bem. Aí foi caindo. Mas a partida de ontem o Paulinho acho que fez a melhor dele até o momento. Um baita jogo. O Corinthians, na verdade, dominou o Botafogo. O Botafogo acho que teve uma chance clara de gol. Foi aquela que o cara driblou o Cássio, ficou sem posição, ficou Nossa, sem. como me perde aquele gol, gente. Pelo amor de Deus, né? Mas o que joga bola aquele menino, hein? Joga, 17 anos, hein? joga. Joga bola Joga. aqui, ó. Então, falta maturidade, né? Muito afobado. Acho que tá ali, É, fala, mano, vou fazer. É o Cássio, vou fazer. O cara põe, você não põe um pode pouquinho pra julgar, frente. né? Eu Mas acho que joga o muita problema do bola. Corinthians, o inimigo do Corinthians é o preparo físico, porque o Corinthians deu a mostrar que quando tá bem fisicamente, consegue envolver o adversário sem nenhuma dificuldade. Que foi o que aconteceu com o Botafogo. O Corinthians envolveu o Botafogo muito rápido. O Botafogo começou a querer subir, teve essa subidinha aí, que o cara passou lá. Eu dou muita risada nesse lance. Depois, o Botafogo sumiu. O Corinthians engoliu o Botafogo no primeiro tempo. No segundo tempo, que o Botafogo começou a jogar um pouco mais, o Corinthians deu espaço de cansaço. De cansaço. E aí a gente começa a perceber algumas falhas no preparo. Por exemplo, vou dar um exemplo muito simples. A gente está falando da partida de domingo. Mas vamos voltar um pouquinho para a partida de terça, foi isso? Da Quarto. Libertadores? Terça, Quarta. quarta-feira. De quarta-feira, contra o Always Red. O Corinthians foi eliminado no Paulistão para o São Paulo uns 3 domingos atrás? Não, Dois. menos. Atrás, mais ou Dois. menos. O que Menos. custava a comissão técnica do Corinthians chegar com uma semana de antecedência na Bolívia e treinar o time lá? O Corinthians não tinha compromisso nenhum. O Corinthians foi eliminado para o São Paulo na semifinal. Podia ter feito uma viagem antecipada para a Bolívia, se preparado para a estreia. Porque o inimigo do Corinthians ali, tá bom que o Corinthians jogou mal. Independente de altitude, o Corinthians jogou mal. Mas se o Corinthians tivesse preparado um pouquinho, não ia ser 2-0. Não ia ser 2-0. Então, assim, tem que, na verdade, ver o que está acontecendo nessa parte física. Será que é falta de preparo? Porque com o Corinthians bem preparado, apesar do Corinthians ter jogadores experientes aí, os caras conseguem segurar o adversário. Dá para dar trabalho, hein? Ó, eu acho o seguinte, eu acho que até é clichê ficar falando a mesma coisa sempre, mas o Corinthians, na minha opinião, é time de um tempo só. Ou ele joga o primeiro tempo, ou ele só joga o segundo tempo. E foi Ele- um time contra o tempo só. De um tempo só contra Então, o Botafogo. a gente viu muito bem isso no domingo. Não desmerecendo o que jogou o William, não desmerecendo o que jogou o Paulinho no primeiro tempo. O William jogou. O jogo do William no domingo foi digno de Premier League. O que ele correu, o que Roger ele Guedes fez, apagado, hein? não entendi. Roger Guedes Jogou apagado, mal. hein? Vocês Sim. acharam? O Roger Guedes foi assim no Palmeiras, o Ícaro pode aí me ajudar. Ele foi assim no Palmeiras, começou estourado, depois sumiu No Galo foi assim. no Galo também. Então, assim, jogou muita bola, mas por quê? No segundo tempo, por que que não voltou o Paulinho? Por que que não voltou o William? Dores musculares. Os caras não têm mais a mesma idade. Eu falo a mesma coisa do Paulinho. O Corinthians contratou o Paulinho pensando em 2012, cara. Fazem 10 anos. Se passaram 10 anos. O cara não vai render o que ele rendia.
Então, Pouquinhos, ou mas esses. Pouquinhos, mas desculpa, Pode falar. mas aí eu não acho que o Corinthians tenha contratado o Paulinho pensando nisso, não, porque o Corinthians viu uma baita de uma oportunidade de contratar o Paulinho. O Paulinho estava sem time, tinha já acabado o contrato dele lá na China, rescindido. Ele tem uma bagagem imensa no Barcelona, que jogou com o Messi, o que ninguém sabe como ele chegou lá no Barcelona, mas enfim, chegou lá no Barcelona. E jogou. Ele não foi reserva, né? Ele jogou mais do que, por exemplo, o Matheus Fernandes, o Douglas, que jogava no São Paulo. Então, enfim, eu acho que o Paulinho é uma baita oportunidade de mercado. Então, Não, mas eu ia te não tá entregando? Beleza, mas Mas é isso que eu ia te falar. O Corinthians coloca o Paulinho para jogar hoje, achando, um exemplo, pode até não ser, mas porque ele jogou em 2012. O Paulinho, ele tem sim o que render se souber usar. Então, assim, ou ele é jogador de primeiro tempo, ou ele é jogador de segundo tempo. Aonde você vai usar ele? Em que momento? Sabe, o Paulinho não é cara mais de 90 minutos. Eu vou te dar um exemplo. Sabe quem é um cara de 90 minutos que mesmo com uma idade alterada consegue render? Renato Augusto. Para mim é o melhor jogador do Corinthians hoje. E ele joga os 90 minutos facilmente. Em alto nível, hein? Em alto nível. Quinhos, será? Eu vou dar uma alfinetada em você agora, hein? Será que vocês mandaram o João Pedro de sacanagem pro Corinthians? Porque o lateral ruim. Que Meu partida Deus do céu. pífia do João Pedro. Não é a Pífia. primeira. Na Bolívia, no Peru, jogou muito mal. Muito mal, muito mal. Tô sentindo falta do Fagner. Faz falta. Faz falta. Muita falta. Tá voltando, mas enquanto não volta, pelo amor de Deus, hein? Não marca, não ataca, não protege. Marcou, fez um pênalti extremamente idiota na Libertadores. Ontem teve a chance de dar uma baita de uma assistência. Não sei o que aconteceu, acho que travou o Windows ali na cabeça dele. Enfim, mas que partidinha ruim, hein? Rapaz, destoa Não, do ele. time, né? Nossa, ele tá prejudicando muito. O Palmeiras acho que falou assim, mano, eu vou trollar o Corinthians. Eu vou trollar o Corinthians e tó pra vocês. Porque, Palmeiras engana igual você bem. falou, igual você falou, o que ele fez na partida do Always Red, pênalti infantil, aquela coisa esdrúxula, né? Ele, é igual você falou, às vezes parece que ele tá jogando igual na oportunidade que teve domingo e iniciou o Windows. Ele esquece de tudo, acho que nem sabe o que tá ali. Acorda, fala, nossa, tô jogando? Peraí. Né? Complicado.